sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português, certo? Quero conversar um pouquinho com você a respeito do concurso público para Campos Altos, Minas Gerais. Nós teremos o concurso para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. Vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso? Bem, a banca será IBGP, são 256 vagas, a remuneração vai de 1.400 a 6.300. Para a prefeitura, a inscrição vai de 31/12 a 28/2 e as provas no domingo 29 de junho de 2025. E para a Câmara, 15/1 até 16/3 e a prova acontecendo dia 28 de junho de 2025. Você vai observar o seguinte: temos um tempo bom para estudar, então dá para garantir a sua vaga, não é mesmo? O que eles vão pedir em português? Eu coloquei aqui o programa para ensino superior completo, né, e completo com especialização. Não muda muito do ensino médio, não, tá? Muda às vezes uma maneira como apresenta um determinado assunto, mas o programa é o mesmo. Veja que nós temos aqui compreensão, que é o entendimento do texto, é o que está explícito no texto, e a interpretação é a leitura do que está implícito na forma de pressuposto, de subentendido. Gêneros textuais. Então, você sabe a diferença de conto para crônica, notícia para reportagem? Tipologia textual. Então, você sabe quando o texto é expositivo ou ele é argumentativo? Pois é, isso é fácil de você aprender, tá? Não é nada difícil, não. A variação linguística. Então, você precisa conhecer alguns termos. Por exemplo, você sabe o que é oralidade? Você sabe quais são as marcas de oralidade? A questão dos discursos, o direto, o indireto e o indireto livre, que quase ninguém sabe identificar, né? Coerência e coesão textuais, isso aqui sempre aparece muito em prova. A coerência, né, observar a questão do que está sendo dito, se é algo coerente, e a coesão é a maneira como as ideias se ligam por meio, por exemplo, de conjunções, de pronomes relativos, dos pronomes demonstrativos, né? A questão das preposições que ligam palavras entre si. As estratégias argumentativas. Você sabia, por exemplo, quando você está lendo um texto e a pessoa diz assim: segundo o professor tal, doutor na USP, e fala o que a pessoa disse, isso se chama argumento de autoridade? Pois é, o argumento de autoridade é para poder reforçar aquela ideia que o autor do texto apresenta. Nós temos a questão dos processos de formação de palavras. Então, você sabe a diferença da derivação para a composição? Você sabe, por exemplo, quando a composição é por justaposição ou por aglutinação? Aparecem também as classes de palavras, são 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Você falou, Zezé, mas aqui não aparece o artigo, não aparece o numeral, mas isso pode aparecer para fazer a diferença. Por exemplo, quando o a é artigo e quando o a é preposição, certo? Então, não é apenas a identificação, é a flexão, é o emprego também. Então, eu falo para você, você sabe quando você usa o pronome o e o pronome lhe? Tá? Você sabe quando você usa o pronome relativo onde, o pronome relativo qual, cujo, você sabe? Você sabe que quando você tem um pronome pessoal oblíquo átono, se ele deve ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise? Temos também a questão do verbo, sempre muito cobrado, principalmente quando se fala de tempos e modos verbais e as chamadas vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, a passiva que pode ser sintética, pode ser analítica e daí por diante. A estrutura da oração. Então, quando falamos aqui das funções sintáticas, você sabe identificar
e classificar um sujeito? Você sabe a diferença de um objeto indireto, um complemento nominal e um adjunto de nominal? Pois isso é facílimo. Quando você aprender, você vai falar, não é possível que é só isso. Pois é, mas a gente tem que ter experiência para ensinar, não é? Bem, temos também a questão do período, então aqui entram as orações. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Ah, isso morde. Não, não morde. Cada oração tem uma característica só dela e é impossível você confundi-la com o outro. Bem, entra aqui também a concordância, a regência, a crase e a pontuação. Veja que nós temos a questão da ortografia oficial, que não é apenas se uma palavra escreve com um S ou com Z. Nós temos aqui dentro os parônimos e homônimos, então o infringir, o infligir. Nós temos, por exemplo, a questão do uso do porquê, né? Temos o A com H, o A sem H, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, como também a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. É muito conteúdo, sim. E não adianta você achar que você vai pegar uma apostila e ficar lendo isso. Não adianta você pegar uma gramática e ficar lendo, porque você precisa exercitar. Você tem que conhecer como a banca cobra isso, certo? Bem, eu selecionei aqui uma questão para você do IBGP 2023, Prefeitura de Brumadinho, foi para o cargo de psicólogo. Então veja só, analise o trecho a seguir retirado do texto para responder as questões de 5 a 7. Eu coloquei aqui a questão 5. Então o fragmento é esse aqui, ó. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então aqui diz, é correto afirmar que a partícula que introduz uma oração subordinada. Que tipo de oração subordinada? Isso aqui já é uma coisa que o povo já vem, ó, arrancando o cabelo. Precisa não. Sabe por quê? Veja, se esse que está aqui, ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, é porque ele está substituindo o termo anterior. E aí, ele será um pronome relativo. E se ele for um pronome relativo, essa oração só pode ser uma oração subordinada adjetiva. A única oração que se inicia por um pronome relativo é a oração subordinada adjetiva. Agora, se esse que não é um pronome relativo, se ele é uma conjunção integrante, então quando ele é uma conjunção integrante? Quando eu posso trocar a oração inteirinha por quê? Por exemplo, assim, o homem avisou que faltaria. Eu posso dizer o homem avisou isto. Aí seria uma oração substantiva, porque conjunção integrante inicia oração substantiva. Mas aqui você vai ver que eu digo, os dados são de um levantamento do Google, o qual ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, posso trocar por o qual. Veja que isso substitui o termo anterior. Veja, os dados são de um levantamento do Google, né? O levantamento do Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, realmente, ele substitui o termo anterior. Portanto, esse que é um pronome relativo. Daí, essa oração só pode ser subordinada adjetiva. Agora, que tipo de adjetivo? Explicativa ou restritiva? Mole, mole. Se você tiver a pontuação antes do pronome relativo, se você tiver uma vírgula ali, né, por exemplo, antes do pronome relativo, ela é explicativa. Se você não tiver essa vírgula, essa pontuação, essa oração é restritiva. Veja, eu tenho vírgula antes desse que? Não. Então é claro que essa oração é restritiva. Resposta letra D. Viu como a gente estuda português?
É assim, é sem perder tempo, ficar decorando tudo, viu? Então agora você já sabe. Se o que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, depende do que ele significa, né? Levantamento é masculino e singular, então o qual, se eu colocasse aqui, por exemplo, reservas, é feminino e singular, então seria as quais, né? Ele substitui o termo anterior. Daí é uma oração subordinada adjetiva. Aí é só você olhar a dica da pontuação. É assim que a gente estuda, porque aí você para isso daqui, copia no seu caderno a explicação e passa para uma próxima questão. Bom, não é? É assim que se estuda. Bem, eu tenho o meu curso de português para Campos Altos. É o meu curso de português em questões. Nós vamos trabalhar 150 questões da banca, letra por letra, explicando tudo o que você precisa de uma maneira direta e certeira, como eu fiz para você. Isso é muito bom, não é verdade? Pois bem, quem vai fazer o concurso para os cargos relacionados à educação também tem uma prova de redação, tá? Uma prova que vale 20 pontos. Você vai observar que é necessário você tirar no mínimo 60 pontos, mas não adianta tirar só 60 pontos. 60%, perdão, dos 20 pontos, não adianta você tirar só isso para não ser eliminado, porque essa prova também é classificatória. Então você tem que ter uma nota muito boa, tá? E você vai ver que a redação ela vai ser redigida de 20 a 30 linhas. E o que eles cobram aí dentro? Bem, está aqui critérios de correção da prova discursiva. Então, nós temos aqui, ó, pontuação e ortografia. Olha o novo acordo que eu te falei lá, o novo acordo ortográfico. São 4 pontos. Cada erro você perde meio ponto. Então, fácil de você perder esses 4 pontos, se você não estiver, né, bem ligado ao conteúdo. Questão de morfossintaxe, emprego de pronome, concordância, oração, períodos, vozes verbais. 3 pontos, meio ponto por erro. Coesão e coerência, 3 pontos, mas veja, desconto, 1 ponto. Agora, compreensão e conhecimento do conteúdo proposto e propriedade da resposta temática. Então, agora o seu texto está de acordo com o tema, você desenvolveu aquilo que foi solicitado pela banca, tá? Observe que aqui, ó, a banca diz pra gente, né, que deve ser uma redação na modalidade dissertativa argumentativa. Você fez um texto de fato argumentativo? Você fez um texto apropriado ao tema? Pois é, porque cada errinho que você tiver, você perde 2,5 pontos. Viu? Não é simplesmente chegar lá e escrever qualquer texto, não. Tem técnica para isso. Então, surgem várias dúvidas, não é mesmo? Como eu faço para entender o tema? Porque se eu não entender o tema, eu posso fugir do tema. E se houver um texto motivador, como eu utilizo? Como eu organizo as minhas ideias? Porque eu tenho as ideias, mas eu tenho que ter progressão no meu texto. Como eu faço isso? E para eu introduzir, como eu faço a introdução? E a conclusão? Você disse que o texto tem que ser argumentativo, não é? Então, como que eu faço para argumentar de forma convincente? Será que eu estou usando devidamente os elementos de coesão? Será que meu texto tem coerência? E o meu vocabulário está adequado? Será que eu estou respeitando margens da maneira devida? Quantos parágrafos eu devo fazer? Com quantas linhas?
Como andam meus conhecimentos ortográficos e gramaticais? E minha letra, será que está tudo bem com ela ou eu tenho que corrigir alguma coisa? Afinal de contas, a redação é manuscrita, não é? Então são tantas dúvidas que aparecem que nós podemos ajudar você com o nosso curso de redação, orientações e correções individualizadas. Bem, o nosso curso de redação específico para a banca IBGP tem orientações e correções individualizadas feitas por mim. Eu corrijo a sua redação. Eu comento a sua redação. E isso é feito de acordo com a sua banca, certo? Bem, nós temos videoaulas com orientações, então videoaulas ensinando a fazer introdução, a fazer o desenvolvimento, a argumentar, a fazer a conclusão. Temos também PDFs, temos a indicação de temas, material para ampliar o seu argumento e pacotes com 4 redações. Você recebe o material, assiste as videoaulas, lê o material em PDF e faz a redação do primeiro tema solicitado. Envia para mim, eu corrijo de acordo com a banca IBGP, envio para você com todas as explicações necessárias. Inclusive, envio até um áudio com algumas explicações complementares. Feito isso, você parte para fazer a segunda redação. O mesmo processo acontece até você chegar na sua 4ª redação. Ou seja, você aprenderá a técnica para fazer a sua redação de acordo com o que a banca IBGP quer que você faça. Bom, não é? Pois bem, eu tenho aqui o meu curso, né, de português da banca IBGP. Temos também o curso de informática com o professor Paulo França. Temos a dobradinha português e informática. E você quer informações a respeito do curso de redação? Pois é, desses cursos e do curso de redação, entre em contato, por favor, com o nosso WhatsApp. Nós queremos ajudar você a passar nesse concurso público. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.